Oi, gente, tudo bem? Olha só, tô me gravando por essa câmera aqui e tô assistindo pelo outro celular, porque assim eu consigo ler os comentários de vocês. Oi, Leide, tudo bem? Papira querida, a galera já tava esperando aí, que beleza. Todo mundo ansioso para aprender vírgula, é hoje que a gente aprende essa bagaça, meu povo. Boa noite. Olha só, estão percebendo que eu estou num ambiente novo, né? A gente que trabalha com videoaulas, a gente tem que ter um local para trabalhar com quadro branco, com estúdio, porque às vezes é necessário. Então a casa é toda adaptada, tem um cômodo só para isso, para poder fazer gravação de vídeos. E é por aqui que eu tenho gravado os vídeos do finalmente da criança nasceu, né? O QT da Marinha. Tudo bem, Andressa? O pessoal tá falando comigo. Oi. Oi, Ayrton entrou. Boa noite, Lívia. Tudo beleza? Gente, que estranho fazer live daqui, né? Geralmente eu uso aqui para dar aula. Aula de língua portuguesa, na verdade, né? Quando necessário. Olha só, fala pra mim aí, por gentileza. Como é que tá a imagem? Porque assim, eu tô com outro celular aqui na mão, então pra mim tá show de bola, tá perfeito. Finalmente eu resolvi a questão da minha internet. Eu acho, né? Então diz pra mim se a imagem tá legal. Tá joia? Boa noite, Andressa. Fala pra mim, por favor. Oi, Jean, tudo bem? Marcelo, Larissa, Tamires. Tô esperando vocês sinalizarem pra mim a respeito da conexão. E eu já vou começar, tá, gente? Não vou esperar muito, não. Deu uma travada boa aqui. Não sei aí de vocês. Não sei se é questão de conexão aqui. Olha só, pessoal. Eu não sei se aqui está atrasado, se o vídeo está pausado, mas eu vou continuar. E aí eu vou esperar esse feedback de vocês, tá? Estão preparados aí, caderno, caneta na mão, tá tudo certinho aí? A gente tem 1 hora de live, tá, pessoal? Geralmente é o tempo que o Instagram dá pra gente, então a gente vai aproveitar ao máximo. E óbvio que se precisar, a gente corre pro abraço e continua mais nos 45 do segundo tempo fazendo um outro pedacinho de live, como eu faço sempre, tá? Então deixa eu pegar meu pilô aqui. Olha só, pessoal. É o seguinte, vou ficar sem o celular na mão, tá? Pra eu poder dar aula pra vocês. E eu queria que vocês começassem fazendo os seguintes apontamentos. Sabe quando você aprendeu na escola de que vírgula? Como é que eu uso vírgula? Ah, você usa vírgula para respirar. Acabou isso. Se você estiver subindo uma ladeira e escrevendo um texto, gente, quando isso? Mas olha só, vamos pensar o seguinte, a tua respiração, ela é irregular. Então esse negócio de usar vírgula na hora que respira, isso é balela, tá? Aí eu uso vírgula quando eu acho que tem uma pausa, é feeling. Eu sinto aquele negócio, pá, manda uma vírgula. Então assim, se você faz isso, a chance de você errar é muito, muito grande. E aí, como que eu trabalho vírgula com os meus alunos? E esse é um módulo que vai para o curso do quadro técnico da Marinha, tá? Eu tenho um módulo de erros mais comuns em textos, só que para vírgula especialmente eu separo apenas uma aula, porque é uma aula que costuma ser grande, tá? E como que eu trabalho vírgula no texto, no texto do aluno, tá? Toda vez que eu vou ensinar vírgula, eu prefiro fazer do método de gramática aplicada. O que é gramática aplicada? Eu não vou pegar uma frase solta, totalmente descontextualizada, que alguém criou, por exemplo, só para dar o exemplo de erro de vírgula. Eu não vou fazer isso. Então, esse é um hábito meu e é dessa maneira que eu trabalho. Até para ensinar gramática, eu faço um raio-x das redações dos meus alunos. E aí eu consigo delimitar, eu consigo delinear, acho que é a palavra mais adequada, quais são os principais erros, sabe? De que maneira o meu aluno é mais apenado com vírgulas. Sabe por quê, gente? É uma matéria grande pra caramba, é uma matéria muito grande. E é decoreba, porque não é feeling, é gramática. É regra. Então, fazendo dessa maneira, um raio-x das redações da galera que estuda comigo, eu consegui, como que eu vou falar? Rastrear, a palavra adequada é essa. Eu consegui rastrear os principais erros de vírgula, tá? Da colocação de vírgula. E eu vou começar falando a respeito desse aqui. Eu nem coloquei o nome do curso, né? Nem coloquei o meu nome. Vocês já sabem o nome do curso, né? Mas eu vou colocar aqui em cima. E vocês já podem anotar, por favor. O primeiro erro que às vezes passa muito batido,
separação entre sujeito e predicado. Então pode anotar no seu caderno aí enquanto eu escrevo meu nome aqui em cima. E aí, pessoal, olha só. Eu peguei duas frases para dar exemplo para vocês. Isso aqui era trecho de parágrafo, tá? De dois alunos diferentes, na verdade. Alunos meus. Então eu peguei duas frases, eu coloquei reticências porque era parágrafo, era grande pra caramba. E olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma pesquisa apontou que apenas 27% da população um dado estatístico, uma citação, na verdade. Agora eu quero que você encontre o sujeito da frase. Como que a gente identifica o sujeito da frase? A maneira mais fácil de identificar o sujeito da frase é encontrar primeiro o verbo da frase. O verbo é esse aqui, ó. O verbo apontar. E aí, quem está apontando? Quem está praticando a ação de apontar? O quem da minha frase é o meu sujeito. O que passou do meu sujeito é predicado. E veja essa regra, eu não separo de jeito nenhum sujeito e predicado. Então isso significa que essa vírgula aqui está errada, tá? E isso é muito comum, gente, muito comum, porque veja, se eu estou citando alguém, vocês costumam confundir com o vocativo, que a gente usa vírgula em vocativo também, que é um chamamento. Fulano, vem cá que eu quero falar com você. Mãe, a comida tá pronta. A gente usa vírgula depois de vocativo, mas isso aqui não é um vocativo. Isso aqui não é um chamamento, eu não estou evocando a pesquisa, né? Eu estou falando apenas sobre a pesquisa, não estou interagindo com ela, entende? Então, a maioria dos erros que vem acerca de separação de sujeito e predicado são nesse sentido aqui, vocês confundem com o vocativo. Inclusive, vírgula em vocativo é um assunto que eu nem vou abordar aqui, porque a gente não usa vocativo em dissertação. E eu já disse para vocês que eu trabalho com gramática aplicada, tá? Já que eu trabalho com gramática aplicada na dissertação, eu não vou utilizar. Então, por hora, esse é um assunto que você não precisa estudar para redação. Você precisa estudar para a prova de língua portuguesa, sim, tá? Porque questão de vírgula cai em língua portuguesa. Então, essa vírgula aqui, deixa eu pegar meu apagador. Essa vírgula aqui está completamente inadequada. E eu peguei a parte de trás do meu apagador, peraí. Tadinho do Telzinho, eu já ia culpar o Telzinho dizendo que ele pegou o apagador, porque ele estava com o apagador na mão. E eu encontrei meus óculos dentro de uma gaveta, só para vocês terem ideia, porque eu escondo dele, ele acha e ele esconde de mim. É tipo gato e rato. Então, olha só, vou tirar esse traço daqui para ficar mais legível. Tá vendo essa vírgula que estava aqui? E eu vou aproveitar para te ensinar a fazer correção na tua prova, tá? Vamos supor que você esteja fazendo tua correção de rascunho, tua correção de prova, de folha oficial, e aí você observou uma vírgula que não tem absolutamente nada a ver, tá descontextualizada, tadinha. O que você vai fazer? Olha só, se você fizer um X, repara, você vai estar com a caneta da mesma cor. Eu fiz um X de rosa, mas isso não vai acontecer no dia da prova. Né? Então, o que você vai fazer? Além de fazer um X, você vai circular. Ou você vai circular, ou vai fazer um quadrado, vai fazer um triângulo, você vai fazer um símbolo. Eu prefiro usar a bolinha, tá? Da mesma maneira que a gente corrige sinal gráfico. Vamos supor que você pensou em economia e escreveu... Não, você escreveu economia, que não tem acento, e pensou em econômico. Aí aquele circunflexo está lá totalmente errado, descontextualizado. O que você vai fazer? Perceba o perigo do X, somente o X. Se você faz um X, ó, você está com a mesma cor de caneta. Corre o risco do teu corretor não perceber que isso aqui é um sinal de rasura, tá? E você não pode ter símbolo nenhum na tua prova. Então o que você vai fazer? Esse é o procedimento, você vai circular e vai fazer um X, tá? Deixa eu apagar isso aqui para o quadro ficar maneiro, né? Então, essa vírgula aqui não existe. Agora, observa aqui embaixo. A mesma coisa. O meu verbo é o verbo ser. É importante. É um verbo de ligação, inclusive. Agora, quem é importante? Olha o meu sujeito aqui. Gente, isso eu faço demais. É o quem da frase. Que moleza. Eu me lembro, na época que eu trabalhava no Kumon, meu Deus, eu estava muito no início da graduação. Isso tem quase uns 15 anos. Mas eu me lembro da época que eu trabalhava no Kumon, e o Kumon não trabalha com nomenclaturas, sujeito, predicado, é um método interessantíssimo e eu super acredito no Kumon, sabe?
E eles não trabalham com nomenclaturas, assim, de língua portuguesa, né, de gramática. Então, sabe como ele chamava o sujeito da frase? De quem? E o predicado ele chamava de o quê? Quem está fazendo o quê? Isso era sujeito e predicado. Então, veja, se eu não posso, isso aqui é errado. Isso aqui é errado, não faça isso. Se eu não posso separar sujeito e predicado, essa vírgula aqui ó, está completamente inadequada. Eu vou circular e vou fazer um X. Tá? Então vamos para o próximo tópico, sobre vírgulas. Vamos lá. Eu vou aproveitar essa setinha aqui, né, gente? Eu espero que vocês estejam me vendo bem. Eu fiz vários testes antes para ver como é que estava a qualidade da imagem e tal, então eu acho que ficou bom, tá? Olha só, um outro erro que vocês cometem é não isolar, isso é um erro, tá? Isso é um erro. Não isolar termos explicativos. E aí eu vou marcar um X aqui do lado para vocês saberem que é errado, tá? X. Não isolar termos explicativos. E aí eu vou dar exemplos. Veja, eu não estou trabalhando com nomenclatura de gramática. Ah, oração explicativa, restritiva, pom, subordinado, coordenado. Não, eu não estou trabalhando dessa forma. Eu quero que você entenda como se faz o uso adequado de vírgulas e de que maneira vocês cometem erros. Independente de você saber nomenclatura de gramática, você vai conseguir aprender isso aqui. Tá? Então, olha os exemplos que eu separei aqui pra gente. Esse exemplo eu acho aqui que é um pouquinho maior, então anota aí no seu caderno. Ó. Esse aqui eu peguei um trecho de redação de uma aluna da Marinha, entendeu? Do QT, inclusive. O plantar. Deixa eu ver se eu estou no exemplo certo, acho que sim. Foi um, agora o outro. O plantar contribui para... Eu vou ditando para você anotar junto, né? É mais fácil. Para o destaque do Brasil. Tá vendo que não é uma frase qualquer, né? É uma frase de texto mesmo. Não peguei uma frase qualquer, não. O destaque do Brasil entre as grandes potências. E aí, vem a minha vírgula que é adequada. Mas geralmente vocês não fazem isso. Geralmente vocês não colocam a vírgula. Olha só, ao invés de você usar porquê, aluno meu não usa porquê. Usa visto que, já que, uma vez que, posto que, tá? E aí eu vou colocar, no lugar de porquê, eu vou colocar a justificativa. Agora sim vem o termo explicativo, ó. Visto que... sua participação na Antártica reticências. Deixa eu ver se ficou correto, né? Falando, escrevendo. O ProAntar contribui para o destaque do Brasil entre as grandes potências, visto que sua participação na Antártica é fundamental para manutenção e cuidado do continente gelado. Exemplo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tivesse que demarcar um termo explicativo, seria esse aqui, ó. Visto que isso aqui é sinônimo de porquê, gente. Tá? E você pode optar por usar isso aqui, é muito mais formal, ó. Porquê junto sem acento, tá bom? Isso aqui é sinônimo de porquê. Então, isso aqui é o meu termo explicativo. Aí, o que você faz na hora da sua prova? Você se dá o trabalho de trocar o bendito do porquê por um visto que. Só que você esquece que antes do visto que, antes do porquê, você tem uma vírgula obrigatória. Deixa eu ver se eu tenho um pilô de outra cor aqui. Eu tenho vários, mas tem alguns que não aparecem no quadro. Eu vou de verde. Que carnaval, professora. Que carnaval. Homem da aula só com pilô preto, tá tudo certo. Né? Mulher tem tudo que é. Então, olha só. Eu preciso de uma vírgula obrigatória para isolar termos explicativos que estão na minha frase, tá? E isso aqui é
tão comum em redação, porque toda afirmação que a gente faz, a gente justifica. Fez uma afirmação, justificou. Isso é problematizar, gente. Olha a aula de redação, isso. Gramática aplicada. Isso aqui eu faço na redação o tempo inteiro. Eu fiz uma afirmação. Ó. O prontuário contribui para o destaque do Brasil entre as grandes potências. Agora eu vou explicar o porquê. Eu não deixo nenhuma informação solta e perdida. E aí eu vou incluir a vírgula porque eu tenho um termo explicativo. Isso aqui é facílimo. Então, professora, se eu tivesse um porquê aqui, um já que, uma vez que, posto que, eu colocaria vírgula aqui sim. Obrigatório. Não esqueça, porque esse é um erro muito elementar. E aí, você vai me perguntar assim, ah, professora, mas se o meu erro for elementar, como, por exemplo, separar sujeito e predicado por vírgula, ou se eu esquecer da vírgula, que é obrigatória, separando termos explicativos dentro da minha frase, eu vou ser apenada de maneiras diferentes? Não, você vai ser descontado por vírgula, mas, veja, se o seu concurso abre uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, você não quer perder 10º por nada. Então, eu acho que é por isso que você está aqui nessa aula, para não errar vírgula. É possível não errar vírgula numa redação? Óbvio que é possível não errar vírgula. Ainda mais se você treina, porque fica tudo muito repetitivo, tá? Então, vou para o próximo tópico. Vou pegar meu apagador aqui. Então, ó, não isolar termos explicativos é um erro. É necessário, é obrigatório. O tema da live era sobre os erros mais comuns. Então, o que eu estou colocando aqui como título são os erros, tá? O que é erro comum? Não isolar termo explicativo é um erro comum, tá? Prosseguindo, olha o próximo tópico aí. E o meu pílula preto, gente? Tá aqui. Falando de isolar, o próximo aí, anota por favor, não isolar conjunções. Olha aqui, gramática, parecendo um D, né? Vou mudar isso, porque sabe como é, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Então, se eu cobro tanto de vocês a letra, eu vou mudar, óbvio. Não isolar conjunções, não isolar. Gente, se eu falasse da prova da Marinha, do quadro técnico, eu ia me lascar. Essa hora eu estaria fazendo com a caderno de caligrafia, porque a minha letra não é manuscrita, né? Então, ó, não isolar conjunções adversativas barra, deixa eu ver se eu escrevi certo, não isolar conjunções, não, adversativas barra conclusivas. Escreva direitinho aí no seu caderno, por favor. Professora, não sei conjunções. Toma jeito. Toma vergonha, que não sabe conclusão. Tem que estudar conclusão, gente. Tem que estudar a conjunção. Veja bem, se você vai fazer uma prova sobre orações coordenadas, subordinadas, sindética, assindética, como que você não estuda conjunções? Isso tem que estar muito na ponta da língua, tá? Então vamos pensar aqui, olha só. Trouxe o seguinte exemplo para vocês. Portanto, esse exemplo aqui eu não poderia deixar de trazer. É um exemplo muito típico de construção de conclusão. Inclusive eu retirei de uma conclusão, tá? É o trecho inicial de uma conclusão. Portanto, vai me dizer que você não sabe disso? Portanto, não vou colocar vírgula quando eu tô falando de erro. Depois eu coloco aqui, tá? Você que já está se coçando aí falando assim, coloca essa vírgula, professora. Porque tem gente que não coloca, né? Portanto, constata-se a relevância de pontinho. E aí vou colocar entre aspas. Olha só, gente. Esse, portanto, ele vai levar vírgula, mesmo que ele venha no início da frase. Tá? Tem gente que usa a conjunção conclusiva no meio da frase. Acho lindíssimo, chiquérrimo. Se você não faz isso, passe a fazer. Você demonstra para o teu corretor o seguinte: oiê, sei usar vírgula, tá vendo? Até no meio da frase eu consigo deslocar um termo. Então, esse, portanto, precisa ser isolado por vírgula. Se ele não vem isolado por vírgula, isso aqui é um erro, tá? É um erro, Deus me livre. E é um erro gravíssimo. Todo que é erro de vírgula, vocês vão dizer que a professora sempre diz que é erro grave. Gente, vírgula é fácil de aprender.
E é decoreba. Ah, professora, quem inventou esse negócio de vírgula? Alguém que estava inspirado por Deus. Porque o negócio é útil mesmo. Se você pontua de maneira inadequada, você faz uma leitura inadequada, a leitura fica truncada, tá? Então, trate de estudar vírgula. Assista esse vídeo 30 vezes, a professora vai postar no YouTube e você vai poder assistir várias e várias vezes, tá? Faça exercícios também. Então, esse portanto aqui, no início da frase, logo, portanto, tem gente que usa locução, tem gente que usa locução conjuntiva. Assim, sendo, assim sendo melhor, né? Dessa forma, desse modo, tudo isso que você colocar no teu texto em início de frase, e se ele estiver no meio também, gente, se ele estiver no meio da frase, olha só, ele poderia estar aqui, ó. Ele tem que vir entre vírgulas também, ó. Vou escrever aqui, ó, constata-se, vírgula, meu Deus, olha o tamanho dessa vírgula, constata-se, vírgula, portanto, vírgula, e aí eu continuo a frase. A relevância de piriri, beleza? Então, ó, toda vez que você estiver dessa forma, sendo assim, nesse sentido, a gente coloca muitos conectivos no nosso texto, tá? Início de frase, vírgula. Meio da frase, entre vírgulas. Se não fizer isso, vai ser apenado na gramática, tá? Vamos lá, prosseguindo. É muita coisa, mas não é difícil de gravar não, tá? Professora, como que eu estudo vírgulas? Faça exercícios. Pega exercícios de... Não precisa ser apenas da tua banca, porque você está fazendo para fixar conteúdo, tá? Se for da tua banca, melhor ainda, mas se não for da tua banca, não tem problema. O importante é fazer correto lá no texto, tá? Então, prosseguindo, vamos para o próximo tópico. E aí eu vou parar para tomar uma água e vou abrir a live aqui para ver como que anda como que anda a carruagem. Deixa eu colocar esse pílula aqui no bolso. Eu tô com esse sobretudo aqui por causa do bolso, não tô usando o bolso. Oh, meu Deus. O próximo, não isolar aposto. Professora, o que é um aposto? Calma, eu disse para você que eu não ia trabalhar com termos de gramática e eu vou te explicar o que é um aposto. Você não precisa lembrar desse nome, aposto, tá? Você só precisa entender o que é. Então, ó, também é errado não isolar aposto. Primeira coisa, enquanto eu abro aqui a live, você deixa de ser sem vergonha e você trata de estudar aposto, porque é necessário, tá? Precisa. Em qualquer questão de análise sintática, você vai precisar desse conteúdo, gente. Que é elementar também. Aposto é muito fácil de você identificar. Então, peraí, deixa eu abrir a live para ver em que passo anda. E vocês já podem dizendo aí para mim, enquanto eu tô abrindo, porque tem um delayzinho, né? Vocês podem dizer para mim, professora, tá show, professora, a imagem tá ruim, não tá legal, tá? Então, vamos lá. Olha, eu estou ao vivo. Vamos ver. Já estou me vendo aqui no celular. Separação entre sujeito e predicado, gente, que isso? Será que tem como eu adiantar isso aqui? Eu não tenho como adiantar esse negócio não, né? Puxa vida. Ah, eu tô me vendo aqui. Agora sim, adiantou. Ele foi pro ao vivo. Falem comigo, gente. Tá ok aí? Fale pra mim. Agora que eu tô vendo a mensagem. Agora que eu tô vendo as mensagens. Tá show! Oi, Lídia, você está por aqui, Chuchu? Lídia é uma querida, tá sempre comentando na página. Não é minha aluna, mas já mora no meu coração. Quem mais tá aí, gente? Deixa eu ver quem tá por aqui. Vamos ver. Ó, a imagem agora deu uma travada. Bom, pelo menos aqui no meu celular, né? Imagem melhorou, pelo menos aqui. Show! Por que? Tava ruim, Matheus? Fala pra mim. Não tava muito boa, não? Fala pra mim. Isso tem que ficar legal, gente, pra vocês terem um bom material de estudo. Fala pra mim. Olha o coraçãozinho aí, ó. Coração pra vocês também. Aqui tá travando. Bianquinha é minha aluna fofa. Oi, Érica, gente. Eu reconheço todos vocês. Tamires falou pra mim pelo direct. Oi, advogada militar. Depois você fala seu nome pra mim, tá, Chuchu? Gente, então eu vou prosseguir, tá? Aluna por tabela. A Lídia é minha aluna por tabela também. Levi também, meu aluno por tabela. Olha só, eu vou prosseguir, tá, gente? Então tá show. Vamos para o próximo tópico. Eu prometi pra vocês que eu ia falar de aposto. Oi, Pri!
eu estou reconhecendo alguns alunos aqui. Ai, meu Deus. Isso vai ser repostado, com certeza, no YouTube, tá bom? Fica tranquila. Então, eu vou prosseguir. Vou diminuir, minimizar aqui essa janela. E vou prosseguir. Olha só, gente. Eu prometi um negócio pra vocês. Eu disse que a gente ia aprender aposto, isolar o aposto sem precisar lembrar do nome aposto. Essa nomenclatura. O aposto é um termo explicativo da expressão anterior, que foi citada anteriormente. Vamos para o exemplo, porque isso vai ficar muitíssimo mais claro na cabeça de vocês. Tá? Então vamos lá. Aposto. Olha só, esse exemplo é grande, tá? Exemplo de parágrafo também. Então anotem aí, por favor. O ministro de Estado eu aposto que você está pensando assim, olha, a professora colocou letra maiúscula em ministro e Estado. Calma que vem mais letra maiúscula aqui. Da Marinha. Olha só, isso é um nome próprio, né? Eu não estou falando de qualquer ministro, eu digo nome porque é um substantivo próprio, tá? Substantivo é falando de nome. É uma nomenclatura própria, melhor assim. Eu não estou falando de qualquer ministro, eu estou falando do ministro, isso aqui é um cargo, é o cargo de identificação dele dentro do Estado. E esse Estado vem com letra maiúscula porque eu estou me referindo ao governo, tá? É ministro do governo. E Marinha é uma instituição militar, é um substantivo próprio também. Então também tem que vir em letra maiúscula. Muita atenção para você que cita governo na tua redação. Eu não sei qual concurso você vai fazer, eu estou falando sobre vírgulas em textos dissertativos, isso eu sei que você vai precisar dissertar, né? Então, se você fala de governo, algumas bancas, por exemplo, pedem uma proposta de intervenção em relação à problemática do tema. O tema é sobre miséria, e aí lá embaixo você vai resolver esse problema, vai propor soluções. E aí você coloca o governo na tua solução, você diz que, portanto, constata-se que o governo precisa agir em relação à problemática, a fim de mitigá-la, a fim de suprimir a problemática. E aí você falou, governo, a maioria comete esse erro, e esse erro é de gramática. Se eu falo de governo, eu falo de máquina pública, eu falo de Estado, letra maiúscula, sempre. Se você estivesse falando um dos estados da federação, você vai colocar o nome do estado em letra maiúscula. Rio de Janeiro, letra maiúscula. Agora, estado, se eu estiver me referindo a um local, não é letra maiúscula, é letra minúscula, tá? Vou prosseguir, fechando parênteses, né? Então, vamos lá. O ministro de Estado da Marinha, e aqui eu vou sinalizar, deveria ter uma vírgula, eu vou fingir que você esqueceu, tá? E quem é esse cara? O almirante... Misericórdia, um nome grande desse homem. Almirante Maximiano Eduardo da Silva. E aqui viria uma outra vírgula. Eu vou prosseguir a frase para você entender, tá? O que é termo explicativo. Termo explicativo. O que é termo de retomada, que é o oposto. Já estou dando spoiler aqui, gente. Não acredito. Possibilitou a formação e reticências. Tá? Agora, olha para cá. Professora, qual é o verbo da frase? O verbo da frase é possibilitar. Aí, você que assistiu a live desde o início, deixa eu chegar para cá, assistiu a live desde o início, está pensando assim, mas você disse que eu não poderia separar por vírgula o sujeito e o predicado. Então, olha, isso aqui é meu predicado, possibilitou a formação. E quem é o meu sujeito? Quem é o agente da frase? É o ministro. Né? Esse aqui é o núcleo, inclusive. É o ministro. O ministro possibilitou. Então, eu não posso separar sujeito do predicado? Calma, porque aqui eu tenho o aposto. E eu disse para vocês que o aposto é um termo, é uma expressão que explica o termo ou a frase anterior. Olha só.
Tá vendo isso aqui, ó? Almirante Maximiano da Silva. Ele está fazendo uma retomada, um detalhamento, uma explicação de quem é esse cara aqui, o ministro. Eu poderia falar de maneira mais simples. Camila, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, está no momento fazendo uma live ao vivo, sobre vírgulas. Entenderam o que é o aposto? Ele é, de certa maneira, eu poderia chamar de termo explicativo, sim. E ele vai sempre fazer uma retomada explicando o que foi dito anteriormente, tá? Delimitando, classificando, vamos dizer assim. Então, toda vez que eu fizer esse tipo de construção em que eu trago uma expressão aqui explicando a anterior, essa expressão vem entre vírgulas. Você consegue visualizar que está entre vírgulas? É porque o meu quadro não continua, né? Mas se o meu quadro continuasse, ia ficar mais fácil, inclusive, de você visualizar. Isso aqui, ó, que é o meu termo explicativo, vem obrigatoriamente entre vírgulas. Camila, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, está ao vivo numa live aqui no Instagram, tá? Um termo explicativo. Eu expliquei quem é a Camila. Ah, sim, ela é professora de língua portuguesa. Agora eu quero que você entenda como identificar o aposto como um termo explicativo. O aposto é um termo acessório da minha oração, do meu período, vamos dizer assim. Então, veja, se é um termo acessório, e eu costumo falar o seguinte para o meu aluno: acessório você coloca e você tira. Não é que ele não faz diferença, não é isso, mas é que ele não é obrigatório. Agora veja, se eu tirar esse cordão aqui, eu continuo adequada para aparecer na frente da câmera. Mas vamos supor que eu, muito doida, esteja de maiô, de roupa de banho, de biquíni aqui numa live. Olha só que pessoa inadequada. Então veja, roupa não é acessório, é obrigatório. Então os termos integrantes da oração eu chamo de termos integrantes porque eles não podem faltar. Tá? Não pode faltar. E o termo acessório eu posso tirar. Posso fazer a retirada e não vai fazer nenhuma falta. Olha só, Camila, uma falta vai fazer, porque eu vou deixar de explicar quem é o tal do ministro. É verdade, mas você não compromete a semântica da frase, tá? Nem a sintaxe da frase. Veja que eu vou retirar, ó. O ministro de Estado da Marinha, eu vou tirar o aposto. É um termo acessório, a frase vai continuar fazendo sentido. E aí eu retomo lá no primeiro tópico que eu expliquei para vocês. Se a minha frase é só isso aqui, ó, o ministro da Marinha possibilitou a formação, aí eu tenho aqui, ó, sujeito seguido de predicado. Aí eu não tenho vírgula. Então, toda vez que eu precisar inserir um aposto entre o sujeito e entre o predicado que começa no meu verbo, você já sabe que esse aposto, esse termo explicativo vem entre vírgulas. Beleza? Moleza, né? Você não vai lembrar do que é aposto, mas você vai lembrar do termo explicativo. Você vai lembrar, sem dúvidas, da diferença do termo integrante e do acessório. Não, do integrante e do acessório de uma oração, tá? Então, passando para o próximo tópico. Vamos lá. Aqui em cima também. Não isolar aposto é um erro. O aposto precisa vir isolado, tá? Deixa eu riscar aqui na minha lista, por favor. Não posso esquecer de nada, né, gente? E esse aqui, ó, não isolar. Isso aqui eu quero que você estude. Você já deve ter estudado, na verdade, tá? Não isolar orações subordinadas. Isso é um erro. Não isolar essas orações, elas devem ser isoladas. Não isolar as orações subordinadas. Meu óculos está embaçando. Que negócio? Meu óculos não, meus óculos. Alô, você. Óculos só se usa no plural, tá? Então, meus óculos. Meus óculos estão embaçando, só Deus sabe o motivo. Subordinadas, adjetivas. Explicativas. Ai, que beleza, professora. Gente, que horror que eu não tinha quadro, é isso mesmo? Que beleza, professora. Então, mais um termo explicativo. Só que aqui, gente, é uma oração subordinada adjetiva, tá? Subordinadas adjetivas explicativas. E
eu vou dar um exemplo clássico de uma oração subordinada adjetiva explicativa. São aquelas que começam com que, conjunção integrante que. Pode começar com C também, tá? Que ou se. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. A reflexão acerca da saúde mental e aqui eu vou deixar um espaço para vírgula, que há poucas décadas vou ver esse barulho do piloto, está me irritando profundamente. Que há poucas décadas era, olha, Deus me livre, evitada. Essa minha letra F ficou um horror. Pronto. Que há poucas décadas era evitada, tornou-se uma prática reticências. Fecha aspas. Olha só que maravilha! Só de você entender que termos explicativos vêm entre vírgulas, você não precisa nem saber isso aqui. E eu digo que você quer, eu digo que eu quero que você estude sobre isso, porque isso aqui, gente, é questão de prova, tá? Principalmente prova de nível superior. Principalmente. Então você precisa estudar a classificação das orações, mas você também pode entender como que funciona, tá? Independente de você lembrar esse nome aqui. Você percebe que essa oração aqui, ó, isso aqui não é uma letra O não, tá? Isso aqui é um círculo que eu vou colocar a vírgula. O que há poucas décadas era tornou evitada, pronto, fechei aqui. Você percebe que isso aqui é uma explicação a respeito da reflexão. É uma reflexão que há poucas décadas era evitada. Agora veja, se você entende essa matéria aqui, orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, né? A gente tem outro tipo também, fica mais fácil de você conseguir identificar. Tá? Porque você já treinou muito, você fez vários exercícios, você inclusive nem vai confundir com aposta, que é um termo explicativo também, tá? Alguns confundem. Então, toda vez que eu tiver uma oração subordinada adjetiva explicativa, e eu disse para vocês que elas começam por que e por ser, eu vou ter vírgula fazendo essa separação. Cadê a outra? Aqui, ó. Porque é um termo explicativo, gente. A reflexão acerca da saúde mental, que há poucas décadas era evitada, tornou-se uma prática muito comum na sociedade contemporânea, tá? Eu poderia até retirar, olha só como esse também é um termo explicativo e eu poderia retirar, ó. E eu apaguei coisa que não era para pagar, prática. A reflexão acerca da saúde mental tornou-se uma prática da sociedade contemporânea. Viu que eu consigo retirar também? Então, o termo explicativo, como identificar o termo explicativo? Coloca o dedinho ali na frente e diz assim, eu consigo retirar da frase? Consigo. Bom, então o termo explicativo, coloque-o entre vírgulas, tá? Macete aí de prova, só alegria, gente. Prosseguindo. Eu não sei onde eu... tá aqui, meu pelo preto. Próximo, vamos lá. E eu não sei onde eu coloquei meu apagador, gente. Não é possível, meu pai amado. Tá aqui na minha mão. Vamos. Próximo. Eu acho que é o último. Não, não é o último ainda, não. Mas a gente tá chegando no final, tá? Faltam 2, na verdade. Só 2. Muita regra, né, gente? Misericórdia. Olha só, você que está num sábado à noite, aqui na live da professora Camila, do curso de Redação e Estratagema, Aprendendo Vírgula, eu desejo a sua aprovação. Porque veja, não é mole não. Tudo bem que a gente está em época de quarentena, né? Mas quem é comprometido em quarentena, fora de quarentena, tanto faz.
Você está comprometido com o seu sonho, parabéns por isso. Que Deus te honre, né? Então vamos lá. Prosseguindo, o próximo, gente. Deixa eu riscar aqui para não me perder. Próximo erro comum toda a vida é esse aqui, ó. Não isolar adjuntos adverbiais. E aí eu vou colocar só adjuntos adverbiais. Eu anotei até no meu papel aqui, ó, de tempo. Cadê? Tempo e modo. Isso mesmo. Mas eu não vou colocar aqui, eu vou colocar só assim, ó. Não isolar adjuntos adverbiais. Aí você vai colocar uma setinha, ou coloca parênteses, eu acho. Faça da maneira que você preferir. Então, ó, intercalados. E eu vou dar um exemplo para vocês, é óbvio, intercalados ou não. Deixa eu ver o que eu coloquei no meu papel. Ou antecipados. Você pode colocar intercalados ou não, tá? Ou não. Ou intercalados ou antecipados. Esse erro aqui... qual a chance de cometer esse erro aqui no meu texto, na minha redação? Muito grande, porque se você comete uma vez, você comete todas. A partir do momento que você conserta uma vez, você entende a logística e você passa a consertar tudo, tá? E a gente usa esse tipo de adjunto adverbial o tempo inteiro na nossa redação, tá? Então vamos lá. Exemplo aí, gente, anota junto comigo. Em 2020, abre aspas, em 2020... separar o espaço para vírgula. A estação Almirante Ferraz. Quem vai fazer prova para a Marinha aí? Olha aí o nome da estação, lá do Prontar. Estação. Se você não sabia que esse nome era da estação do Prontar, meu Deus. Você trata de consumir todo o material da Marinha, hein? Estação Almirante Ferraz. Meu R parece um Y, né? Alô, professora, caligrafia vai ser reprovada no concurso. Então vamos lá, pessoal. Em 2020, a estação Almirante Ferraz, eu vou colocar um verbo, né? Senão vai ficar sem sentido. Vou colocar um verbo, porque veja, se é um adjunto adverbial, cadê o verbo? Almirante Ferraz completou. Eu não sei quantos anos. Ela é velha, né, gente? Vamos dizer assim. Ela pegou fogo, tadinha, mas ela foi reinaugurada em março agora. Eu poderia colocar assim, ó, foi reinaugurada, porque eu não sei quantos anos ela tem, então vou mudar isso aqui. Tá? Então, ó, foi reinaugurada. Foi reinaugurada. Tá? Eu não gosto de locução verbal. Eu tenho um ranço de locução verbal, porque, meu Deus do céu. Fecha aspas. Então vamos lá. Em 2020, a estação Almirante Ferraz foi reinaugurada. Eu vou colocar reticências aqui. Tá. Pronto. Eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Em 2020, em março, contemporaneamente, atualmente, há décadas, no século XIX, tudo isso tem que vir sinalizado por vírgula. Veja que eu dei exemplo de adjuntos adverbiais de tempo sendo sinalizados, sendo colocados em posição inicial, tá? Então, isso aqui a gente não chama de intercalado, a gente chama de antecipado. Foi o que eu disse que você poderia colocar aí no teu caderno. Antecipado. Coube. Que maravilha. Antecipado. Mas e se isso aqui eu não tenho vírgula não, tá, gente? Erro meu, tá? Entendi. Aqui eu tenho vírgula, sim. Em 2020, esse aqui é o meu adjunto adverbial de tempo. Mas e se isso aqui vier no meio da minha frase? Ó, a estação Almirante Ferraz, em 2020, fica mais formal a frase, inclusive. E é errado? Óbvio que não. Você só demonstra para o seu corretor que você tem essa habilidade de não colocar um adjunto adverbial antecipado, que você tem segurança para colocar o adjunto adverbial intercalado, que ele vem no meio da tua frase, tá? Então, eu poderia jogar para cá, ó. E se ele fosse para lá, aí sim ele ficaria entre vírgulas, tá? Então, ó, se fosse aqui, em 2020, ó, em
2020. Aí ele viria entre vírgulas. Você entendeu isso? Aqui a vírgula é obrigatória, óbvio, no início, já que não tem antes, porque se ele está começando o período, não é verdade? E se ele vier deslocado, a vírgula é bem ali. Ah, professora, adjuntos adverbiais de modo, certamente, paralelamente é tempo, não, simultaneamente é tempo também, tá? Locuções em paralelo, em primeiro plano, em primeira análise, sob outro prisma. Geralmente a gente começa o desenvolvimento com esses conectivos, né? A gente chama de conectivos. Tudo isso é demarcado por vírgula. Início de período, manda vírgula lá, só alegria. Não vai errar isso nunca mais. Chegamos ao final, gente. Chegamos ao final. O último. E será que eu tô... eu trouxe o relógio do Renan para ver o meu horário. Puxa vida, 18h49. Que bom, o Instagram não vai cortar minha conexão. Acho que é a primeira vez que acontece isso. Eu sempre preciso de um pouco mais de tempo. E aí, o que eu falei pra vocês? Eu falei que hoje ia ser lançado o curso do quadro técnico da Marinha, né? Se você tá esperando isso, quase morri agora. A torre do computador tá vermelha lá dentro do quarto, ela é aquelas torres moderninhas, né? Ai, sério. A alma saiu do corpo e voltou. Gente, eu nem sei o que eu estava falando, cheguei gelei aqui agora. Eu estava falando do QT, né? Do curso do quadro técnico. Eu vou encerrar a live, porque eu preciso gravar essa live, e eu vou voltar daqui a 5 minutos para falar muito brevemente mesmo, sobre o curso do quadro técnico. Eu vou falar algumas coisas assim, importantes sobre esse curso, e quem tiver interessado, é o mesmo esquema de sempre. Envia uma mensagem para mim, tirando dúvida. Professora, pode me encaminhar o PDF sobre o curso do QT da Marinha? Porque é um material explicativo, né? É todo o script, com o roteiro, as aulas, os módulos, a quantidade de redações corrigidas. Você tem redações corrigidas também? Então eu vou encerrar 5 minutinhos e volto para falar sobre o curso do quadro técnico, tá? Então vamos lá. Por fim, enumeração com sujeito diferente. Olha só, usar vírgula em enumeração, isso você já sabe, pelo amor de Deus. Só que enumeração com sujeito diferente, eu preciso utilizar a vírgula, tá? Você vai demarcar por vírgula. Então, ó, enumeração. E isso aqui não é erro, isso aqui é o correto, tá? Isso aqui eu tenho que usar. Acho que foi a única coisa que eu disse que eu tenho que usar, que não é erro. Ah, não, o outro também, mesma maneira. Ó, enumeração com sujeito diferente. Se eu quisesse considerar como erro, não enumerar sujeitos diferentes com vírgula, tá? Mas eu vou colocar de uma maneira mais simplificada e vou colocar o correto aqui do lado. Pode ser? Então, ó, enumeração com... Eu tô descendo a ladeira, é isso mesmo? Com sujeitos diferentes. Ponto. É o último, então não é mais ponto e vírgula, né? É ponto. E aí, ó. Beleza. Isso aqui tem que ser feito, tá? O que é enumeração? É bala, bombom, chocolate, chiclete. Camila gosta de bala, bombom, chocolate. Camila gosta de chocolate, chocolate, chocolate. Brincando. Isso você já sabe fazer, né? Mas quando eu tenho um sujeito diferente dentro dessa enumeração, e eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, eu preciso usar uma vírgula antes do E. A gente nunca usa vírgula antes do E, gente. Gosto de pipoca, chocolate e sorvete. Antes do E eu não tenho vírgula, você já sabe disso. O último elemento, ele é separado dos demais pela vogal E, ou como o carioca diz, pela vogal E, né? Só que quando eu tenho, no meio dessa enumeração, outro sujeito praticando a ação, por exemplo, Camila gosta de... Eu já vou tornar isso mais didático no quadro. A gente precisa utilizar uma vírgula antes do E. Aí a tua banca, que é super maliciosa, ela quer acabar com a tua raça, mas você que teve aula comigo não vai responder. A tua banca chega lá no concurso e coloca uma vírgula antes do E. E aí ela pergunta assim, qual das alternativas está incorreta? Aí você de cara já vê uma vírgula antes do E e fala assim, essa miséria aqui tá errada. Pá! E perde a questão. Porque você não sabia que antes do E eu posso sim
ter vírgula. Isso existe, isso ocorre e é gramatical, beleza? Exemplo, anota o exemplo aí junto comigo, gente. Deixa eu ver. O advento da tecnologia contribuiu com a indústria. Oi, a professora usou até o final da linha, viu? A professora não passou para a linha de baixo, porque a palavra convence e o exemplo arrasta. O que você vai fazer na sua prova? Você vai usar até o final, você não vai dar sorte ao azar, né? Você não quer perder ponto. Se o teu corretor visualizar isso na tua prova, um espaço, você vai perder ponto. Vou continuar na linha de baixo. Na indústria, vírgula, vou continuar, tá? Contribuiu com a indústria bélica, vírgula. E os sonares, olha um novo sujeito aqui, olha o novo sujeito. E os sonares vírgula, com, e aqui eu tenho dois macetes, duas regras importantíssimas que você não pode deixar de saber, sobre essa aqui, inclusive, tá? Que eu não citei ainda. E os sonares com os sistemas, de defesa. Fechou. Olha só. Vamos lá. E eu não posso me esquecer de falar disso aqui, porque isso aqui é vírgula obrigatória e eu resolvi trazer tudo junto na mesma frase. Enumeração com sujeitos diferentes. Olha só, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o meu sujeito, ó. O advento da tecnologia. Quem contribuiu? Tem um verbo aqui, ó. Verbo. Quem contribuiu? O advento da tecnologia. Esse aqui é meu sujeito, tá? Contribuiu com a indústria bélica. Agora, veja bem, os sonares, esse aqui é o meu novo sujeito, porque os sonares não contribuíram com a indústria bélica, eu tenho um novo sujeito e uma nova contribuição. Eu poderia não ter esse sujeito aqui, ó. Contribuiu com a indústria bélica e com os sistemas de defesa, mas eu inseri um novo sujeito para o verbo contribuir. Então, se eu inserir um novo sujeito, olha essa vírgula aqui, ó, antes do erro. Meu quadro está todo rosa e preto. Espero que você esteja entendendo. Olha essa vírgula aqui antes do erro. Porque eu estou fazendo uma enumeração, mas eu inseri um novo sujeito para o verbo contribuir. Tá? Os sonares contribuem com os sistemas de defesa. E aí, eu vou aproveitar para te falar a respeito dessa vírgula aqui. Agora eu vou pegar um teor de outra cor, porque isso aqui é outra regra. Isso tem um nome, e eu não vou falar o nome para te confundir. Eu quero que você guarde a palavra supressão. Tá? O que é suprimir? É você esconder, ocultar. Veja que aqui eu tenho o sujeito, só que eu não tenho a partir daqui o meu verbo. Você percebeu isso aqui? Então, toda vez que o meu verbo estiver oculto, o meu verbo está implícito. Se o meu verbo está implícito, e veja, por que eu uso esse tipo de recurso de linguagem? Para não repetir o verbo, não há necessidade. Então, toda vez que eu não quiser repetir o verbo, embora eu tenha trocado de sujeito, eu vou usar uma vírgula. E essa vírgula aqui está fazendo a substituição do verbo contribuir. Tá? Eu poderia colocar o verbo contribuir aqui novamente. Os sonares contribuíram, porque é passado, né? Os sonares contribuíram com os sistemas de defesa. Se você fizer isso na tua prova, repetição de palavra, o teu corretor vai te marcar como uma repetição viciosa, porque ele vai entender que, primeiro, um perto do outro,
Tá? E ele vai entender que você não sabe utilizar esse recurso da vírgula. A vírgula pode sim substituir um verbo, quando você quiser esconder o verbo que já foi citado anteriormente, no mesmo período, entendeu? No mesmo período. Então, gente, olha só, a gente fecha aqui a nossa aula sobre vírgula, sobre os principais erros, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. A minha live, eu tô pegando papel no chão, a minha live já vai encerrar. Eu volto daqui a 5 minutinhos no máximo para falar sobre o curso da Marinha. Queria agradecer a vocês por estarem aqui. Deixa eu sair do quadro, né? Tô na frente do quadro porque eu sei que tem gente copiando ainda. Queria agradecer a vocês imensamente. Foi um pedido de vocês. Eu sugeri, falei assim, gente, uma live de vírgula cai bem? E aí a galera, nossa, chegou junto, votou e bem, estou aqui cumprindo o prometido, tá? Esse módulo aqui de vírgula vai para o curso do quadro técnico da Marinha, tá? Agora, nos erros mais comuns, dentro do curso deles eu tenho uso de gerúndio, que é o gerundismo, que a gente chama, argumentação e repertórios inconsistentes, generalizações, muletas argumentativas, listagem e enumeração, e pra lá, e tem bastante coisa. Então, essa aqui é uma das aulas do quadro técnico, tá? Se você quiser saber, você me encontra daqui a pouco. Muito obrigada, como sempre, né, por prestigiarem a live. Dessa vez eu não tô conseguindo ver vocês, porque eu tô no quadro, isso aqui é uma aula, né, não é uma discussão de tema, como eu sempre faço. E espero que tenha sido útil para vocês. Ó, bom sábado, bons estudos e até breve para quem vai voltar.